Na palestra de hoje, o tema diz assim, ó: a caminhada da fé não depende da vista dos olhos. E aqui tem mais um título que diz: vista dos olhos versus visão do quê? Visão da fé. E começa dizendo: na caminhada da fé você não pode se basear ou se guiar pelo que vê. Porque o que estamos vendo em toda a sociedade é só caos. Quando olhamos com os olhos da fé, ignoramos tudo de ruim que está ao nosso derredor. Há 3 ensinamentos bíblicos que, se você seguir, lhe farão depender da fé e não do quê? Das vistas ou da vista. Primeiro ensinamento: despreze a visão natural. E tem um texto que diz: por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Quando você vive pela fé, você despreza o que os seus olhos físicos estão vendo. Isso significa dizer que você não pode olhar para os fatores externos, que a maioria das pessoas olham como o curso do mundo ou da economia. Ainda que ao redor vista tudo esteja ruim, no seu interior a pessoa jamais deixa de crer nas promessas de Deus. E é justamente essa crença que a renova dia a dia. Resumindo, a vida da pessoa muda quando ela deixa de olhar com os olhos físicos para olhar com os olhos da fé. Então, nesse primeiro ensinamento, despreza a visão natural, diz que nós temos que ignorar o que está fora, o que os nossos olhos veem. Entenda, quando diz aqui no versículo: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Nós sabemos que a realidade, se alguém lhe perguntar, ou se alguém me perguntar, como está o mundo aí fora? É óbvio que está horrível. Porque isso é uma realidade. Vem cá, como que está o mundo aí fora? Pior do que estava. Como é que estão as coisas aí fora? Está ruim. A situação, como que está? Sem dúvida alguma, dadas as condições que você está vendo aí agora, guerras, o mundo a cada dia está pior. Isso é a realidade. Eu não estou fugindo da realidade, porque eu moro nesse mundo. Eu vivo aqui, então é óbvio que eu sou realista, eu entendo das coisas. Isso é uma questão de inteligência. Mas se alguém me perguntar: o que você acha que vai acontecer com a tua vida, ou o que você acha diante dos teus dias, o que você acha que vai acontecer, dado tudo que está acontecendo nesse mundo? O que eu acho? Eu acho que Deus vai me abençoar. Eu creio e tenho certeza que Ele vai me abrir portas. O que não deu certo, vai dar. O que não aconteceu, vai acontecer. Porque o nosso Deus, Ele é especialista em se revelar em momentos de crise. Ele é um Deus provedor. E só se providencia algo quando se necessita de algo. Só se providencia algo quando está em falta daquilo. Deus providenciou passagem no mar, Deus providenciou pão no deserto, Deus providenciou a nuvem de fogo à noite e a coluna de nuvens, durante o dia era nuvem e durante a noite fogo, providenciou água no deserto. Então, crendo num Deus desse e dependendo desse Deus, eu vou temer o quê? Agora, problema todo mundo tem. E se você diz assim: eu não quero viver refém desse mundo, então coloca a tua vida em obediência a Deus. Porque se você se comprometer com Deus, Deus vai se comprometer com você. Porque também o que não pode acontecer é você dizer assim:
eu queria ter a fé desse pastor, eu queria ter a expectativa desse pastor, eu queria ter a visão que ele tem. Mas essa questão de ter, não é porque eu escolhi ter e você não. É porque eu coloquei a minha fé na promessa de Deus. E não tem como você crer nessa promessa, se entregar a ela e dentro de você algo não mudar. Se algo dentro de você não mudou, é porque você ainda não colocou essa palavra dentro de você. Porque Jesus disse, se estiverdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Não tem como, gente. Agora, se eu não creio nessa promessa, se eu não me filiei a ela, se eu não me entreguei a ela, aí é óbvio. Sabe qual é a sua expectativa? Dúvida. Sabe qual é o seu futuro? Receio. E você não está assim por causa de problemas. Você não está assim porque o mundo está ruim. Porque quem disse para você que o mundo aí fora vai melhorar? A sua vida vai mudar. A sua vida vai melhorar. As situações da sua vida vão mudar. E através dela, outras pessoas mudarão. Mas o mundo aí fora, sem Deus, é do jeito que está para pior. São as pessoas que mudam. Amém? E através da minha vida, eu posso mudar outras vidas. Ou não. Por isso que Jesus disse que nós seremos sal. Então, despreza a visão natural. Eu estou vendo o mundo ruim, mas dentro de mim, eu sei que eu não dependo da aprovação do mundo para ser feliz. Eu dependo da minha vida na mão de Deus. E continuando diz, segunda ensinamento, a fé não é um passo no escuro, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se veem. Porque as que se vê são temporárias, e as que não se vê são eternas. Segundo Coríntios 4:18. Não preste atenção naquilo que você está vendo, preste atenção naquilo que não se vê. Porque o que estamos vendo agora, os problemas, amanhã não veremos mais. Uma hora acabam, se resolvem, deixam de existir. Os problemas existem para serem resolvidos e não destruir a nossa fé. Pois a fé não é um passo no escuro, ela é a certeza. Quando a pessoa vive pela fé, pela certeza, ela não dá atenção ao visível, porque crê no invisível. Segundo ensinamento, né? Fé não é um passo no escuro. Veja que um dos frutos que existe dentro daquele que tem o Espírito de Deus, que é a paciência, lá no texto sagrado, em algumas versões, chama de longanimidade, paciência. Essa paciência, essa longanimidade, sem dúvida alguma, é colocada pelo Espírito de Deus dentro daqueles que o recebem por uma razão. Toda e qualquer pessoa sabe que nenhuma semente nasce da noite para o dia. Todas as pessoas sabem disso. Muitas pessoas sabem que a vida é um processo em tudo. Mas por que existe tantas pessoas aí informadas e quando vem a luta delas não conseguem se manter? Elas até acham maravilhosos os ensinamentos, palestras, pessoas falando de perseverança, de resiliência, de olhar para frente, de foco e bibabá, bababá, babibi. E quando vem a hora dela, o barco dela afunda. Quando vem a hora dela, ela mete os pés pelas mãos, pela cabeça, como quiser, mas faz tudo errado. Ela desiste, não permanece, olha para trás, começa aquela velha situação, né? Ela começa a se colocar na posição de vítima. E aí, por quê, hein? Porque não tem como, gente, uma pessoa ela ter essa característica de Deus, que é a perseverança, a paciência. Primeiro, se ela não teve um encontro com Deus, se dentro dela não habita o Espírito de Deus. Porque não é fácil. Você que passou por uma perda, uma injustiça, não é fácil. Claro, você tem que fazer a sua parte, é óbvio. Mas não é fácil você ficar esperando em Deus,
Claro, esperar em Deus não é cruzar braço. Você faz a tua parte, mas tem coisas que você não pode fazer. Tem coisas que só um milagre, só uma providência, algo extra-terra. Então, crer no invisível é ter a paciência de que aquela situação pode durar um tempo, 2 tempos, mas não vai durar o tempo todo. E eu estou passando por uma situação que hoje, de repente, eu posso não entender, mas isso me amadurece, abre os meus olhos. Isso me liberta de crenças erradas, de pessoas erradas, de sistemas errados, de ideias erradas. Gente, nada melhor do que as lutas para nos mostrar quem nós somos, quem as pessoas são e quem Deus é. Porque no final de tudo é só você e Deus. Repito, no final de tudo é só você e Deus. Ou não foi isso que aconteceu com praticamente 99,9% daqueles que estão ali contando suas histórias no texto sagrado? No final de tudo era eles e Deus. Até quem queria ajudar saiu fora. E quem podia, pouco fez. Então, se está passando por uma luta, é um processo. Tu vai amadurecer, tu vai crescer, tu vai abrir os olhos. Algo vai acontecer dentro de você para te preparar para algo maior. O quê? Não sei. Para te preparar para a vida em si. Porque até para viver uma vida comum nesse mundo, você precisa de experiências com quem? Com Deus. Muito mais para viver uma vida épica, como dizem. Amém? Então, creia no invisível. Tenha paciência. Não aconteceu? Vai acontecer. Não chegou? Vai chegar. Nada melhor para aquele que crê, obedece, faz a sua parte, que um dia após o outro. Porque se você plantou com Deus, o dia seguinte vai trazer a colheita. Amém? Então, ainda que tu olhe, o visível está ruim. O problema está diante dos meus olhos. Mas por um caminho ele veio. E por 7 ele vai fugir. Em nome de Jesus. Terceiro e último ensinamento. Deus não pode mentir. Porque andamos por fé e não por vista, diz 2 Coríntios 5:7. A fé, por ser a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, nos faz andar não pelo que vemos, e sim pelo que cremos. É isso aí. E é essa certeza que não nos deixa desistir, por sabermos que Deus não pode mentir. O que Ele prometeu, Ele tem que cumprir. Está aí. Já dizia Balaão, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tendo dito não fará, tendo prometido não cumprirá. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoa, ninguém pode revogar. Então, creia na promessa, porque Deus não mente. O facto de não ter acontecido é aquela história da semente que você joga e tu fica olhando, não está acontecendo nada, mas por baixo já está acontecendo um processo. Como diz aquela canção, ele trabalha para quem nele confia. E às vezes esse trabalho é no campo espiritual. Sabia? Você olha o campo físico, porque meus olhos é o quê? Físico. Nada está acontecendo. Mas no campo espiritual, Deus está trabalhando dentro de alguém, Deus está criando algo, Deus já está preparado, Ele vai te dar ideia, Ele já está te motivando a isso. Enfim, Ele prometeu e Ele é fiel. Então, como diz aqui essa última parte, Deus não pode mentir. A certeza nos faz andar, mesmo quando os nossos olhos dizem que não. Às vezes a situação pede para você parar, desistir, olhar para trás, de fazer aquilo que é certo. Porque é aquilo que você tem que, nas suas orações, falar para Deus. Meu Deus, eu tenho que fazer o que é certo e deixar de fazer o que é errado. Porque nem sempre é fazer. Às vezes tem que deixar também. Às vezes você precisa fazer algo. E às vezes você tem que deixar algo para que a tua vida ela ande para frente. Amém? Então Deus não mente.
mesmo que o mundo minta, ou alguém mentiu para você, ou te enganou 10, 15, 20 anos, Deus não vai te enganar, nem tampouco a mim e a ninguém. Ele é fiel. E é sobre esses 3 ensinamentos que nós vamos agora realizar a nossa oração. Vista dos olhos versus visão da fé. Despreza a visão natural, a fé não é um passo no escuro, Deus não pode mentir. Amém?